Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a reencarnação. No entanto, eu gostaria antes de fazer algumas observações. A primeira que eu faço é, por exemplo, quando nós falamos sobre, nos vídeos que eu venho falando progressivamente, com relação aos orixás, né? Você que vem acompanhando aí, você já viu, né, alguns vídeos sobre os orixás. É um pouco complicado a produção do vídeo, porque eu dependo muito de materiais de terceiros, né, por não terem um livro. A Umbanda até que tem alguns livros, mas não são universais, né, porque existe uma variedade de Umbanda. Então nem todas as Umbandas são a mesma Umbanda, né? Existe uma variação. Existe um miolo, poderíamos dizer assim, né? Um ponto central entre elas, mas no entanto varia de local para local, assim como o candomblé também, por não ter um livro texto. No caso do espiritismo kardecista, né? Existe livros textos, né? Que nós poderíamos dizer que é o Pentateuco de Allan Kardec. Aqui eu vou apresentar só um para vocês, né? A metodologia que o Allan Kardec utilizou foi a partir de pergunta aos espíritos, né? Ele era um pedagogo, então tinha uma boa didática. Inclusive tem vídeos aí, fiz 2 vídeos sobre Allan Kardec. Ainda preciso terminar, mas no entanto deu uma pausa, que é a questão também as informações bibliográficas dele. Mas gravei 2 vídeos, só a parte dele profissional, quando ele se torna um pedagogo, e o início dele no espiritismo. E lembrando que o Allan Kardec ele não incorporava espíritos, né? Mas, enfim, vamos voltar para cá. Então, a base do vídeo de hoje sobre a reencarnação, eu vou citar aqui o Allan Kardec, o codificador, né, dos espíritos, e qual foi as respostas que o Allan Kardec ele encontrou, né, para as perguntas com relação à temática, no caso da reencarnação. Então, está aqui o Livro dos Espíritos, né? Caso eu não esteja enganado, eu acho que eu comprei a R$10, mas esse aqui eu comprei no Centro Adolfo Bezerra de Menezes, aqui na cidade de Natal. Então, o Livro dos Espíritos, que eu vou usar. E eu comprei, recomendo também vocês comprarem. Eu pensava até que era um livro, mas é uma revista. A Doutrina Espírita, não sei se dá para vocês verem aí. A Doutrina Espíritas para Iniciantes. E também tem uma obra que eu não tenho, mas se você for aqui na Amazon, vou botar aqui bem rapidinho para não atrasar o vídeo, mas também eu quero dar para vocês como referência, para você que gosta de estudar sobre as religiões e quer aprender mais sobre o espiritismo, kardecista no caso. Existe uma obra que é em 3 volumes, caso eu não esteja enganado, é 3 volumes, 3 ou 4 volumes, que é Estudos Aprofundados da Doutrina Espírita. Esse tem alguns volumes, e Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, né? Esse aqui, que eu acabei de falar, Estudo Sistemático que é da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, ele tem o volume 1, o volume 2 e o volume 3. São 3 volumes, né, do livro Estudos Sistematizado da Doutrina Espírita. Então, recomendo essa obra, mas se você comprar essa obra aqui que eu comprei, Doutrina Espírita para Iniciante, já vai te dar um caminho muito bom. Mas também Estudos Aprofundados da Doutrina Espírita, né? Também é da FEB. Ambas obras são da FEB. A FEB é Federação Espírita Brasileira. Se você quer entender um pouquinho melhor com relação à FEB, você vai aí no canal. Eu tenho 2 vídeos que eu trago um panorama sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita, e aí eu recomendo que você assista esses vídeos para você se inteirar melhor do que eu vou dizer aqui, que eu vou ficar preso somente à reencarnação. Mas antes eu queria fazer um pedido para você, que você se inscrevesse no canal aí. Se você não é inscrito no canal,
se inscreva no canal, espera terminar o vídeo, dá o teu joinha, gostei, não gostei, faz algum comentário e compartilha o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso à cultura religiosa, nesse caso aqui o espiritismo, mas há pouco tempo fiz vários vídeos sobre os orixás do candomblé e da umbanda. No entanto, agora estou focando um pouquinho no espiritismo também. Então, outra observação também da importância do que eu venho fazendo aqui no canal, a intolerância religiosa. Ouvi uma notícia aqui, deixa eu só ver se eu encontro, que houve um crescimento da intolerância religiosa. Só um minuto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que cresceu, né? No Brasil. Aqui, intolerância, encontrei aqui uma reportagem, né? Cresceu 141%, né? Intolerância religiosa e racismo. A reportagem até diz assim, né? Cresce no Pacífico Brasil, né? Dando a ideia de que o Brasil é um país de paz, no entanto, a intolerância religiosa vem crescendo. Qual a observação que eu faço? O respeito, que infelizmente as religiões que mais são alcançadas pela intolerância religiosa as religiões de matriz africana. Daí eu tenho dado também uma importância no canal para essas religiões, para falar um pouco sobre elas, por causa dessa intolerância religiosa. Para combater a intolerância religiosa é preciso que haja o respeito ao que o outro pensa, né? A religião do outro, né? Se nós partirmos do princípio que o mesmo direito que eu tenho de professar minha religião, o outro também tem, daí vai ser mais fácil lidar com a intolerância religiosa. No entanto, quando eu sigo a ideia de que o outro não tem o direito, só eu tenho, aí produz a intolerância religiosa. Mas vamos falar de reencarnação, né? Já alonguei um pouco o vídeo. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que quer dizer reencarnação para o espírita, né? Então, reencarnação é a ressurreição da carne, né? E isso é a reencarnação. E dentro do espiritismo é o renascimento do espírito no plano físico. Então, o que é reencarnação? É a ressurreição da carne, e isso se dá, né, no renascimento do espírito no plano físico. Vamos ver qual o termo, como Allan Kardec utilizou esse termo no livro. Aqui ele, como pedagogo, quando ele vai vai trabalhando as perguntas e respostas, né, através da mediunidade, os médios, para responder, para que os espíritos respondam as perguntas dele, e ele faz essas perguntas a médiums diferentes para encontrar a mesma resposta, né? Só valeria se todo mundo falasse, os outros espíritos confirmassem a mesma resposta, tivesse uma resposta só, né? Então, o que acontece? Vamos ver aqui como Allan Kardec utilizou aqui, também é numerado como se fosse a Bíblia, né? Só que é por número. O de hoje, se você tiver aí a minha versão do texto aqui, deixa eu ver aqui qual é essa versão aqui. É da Boa Nova, a editora, e não estou conseguindo encontrar aqui o ano dessa versão aqui, para que você... 10ª edição, achei. Essa versão que eu estou usando é a 10ª edição, né? De abril de 2015. A edição que eu estou usando é a edição de 2015, talvez já esteja um pouco desatualizada. E aí, a parte que vai falar sobre a reencarnação é o capítulo 4, né? E a pergunta que eu vou aqui explorar é a pergunta
número 166. Caso você, que é espírita ou não, né, queira encontrar, talvez você consiga baixar aí o Livro dos Espíritos bem facinho no Quad Share, né, em PDF, ou botando aí você encontra. Talvez até no próprio site da Federação Espírita eles deem de graça. Então, Allan Kardec, ele utilizou o termo, né, Rivail antes, professor Rivail, pedagogo, e no caso Allan Kardec. Ele relacionou com a pluralidade das existências. E aí dentro aqui, né, do Livro dos Espíritos, como se fosse capítulo, né, vamos dizer assim, como se fosse o capítulo 166, para aqueles que estão mais habituados à Bíblia. A pergunta se dá assim, a pergunta que o Allan Kardec faz aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, quer dizer, ela não chegou ao fim da sua evolução, acabar de depurar-se ou purificar-se, remover as impurezas ou evoluir para a perfeição, a ideia dessa palavra depurar-se? E aí qual é a resposta? Sofrendo a prova de uma nova existência. Então por que é preciso, qual a necessidade, por que as pessoas têm a necessidade de reencarnar? Porque durante a vida, né, não alcançou a perfeição. Então ela precisa voltar numa outra vida para continuar esse aperfeiçoamento, essa purificação, para conseguir depurar-se, né, poderíamos dizer assim. E aí ainda dentro da 166, do capítulo, eu estou usando aqui capítulo, mas possivelmente não tem nada a ver com capítulo, mas no entanto eu já dei a página para vocês aqui, no caso aqui 108, página 108 e 109, da edição Boa Nova. A FEB também deve ter as suas edições. Então vamos aqui, né? Então vamos lá. Primeiro, sofrendo a prova de uma nova existência para chegar ao aperfeiçoamento. Aí vem a questão: a alma que passa então por muitas existências, a pergunta é: a alma passa então por muitas existências corporais? Quer dizer, a alma ela reencarna, pode passar por várias reencarnações? Aí qual é a resposta? Sim, todos contamos com muitas existências. Então a alma ela passa, né, por várias reencarnações, né, várias existências. Foi a pergunta que foi dada. E aí Allan Kardec vai comentar. E como é que ele comenta, né? Ele diz assim: todos os espíritos são simples e ignorantes. Então todo mundo é simples e ignorante. Mas esses espíritos, eles têm uma tendência à perfeição. E aí vem a questão, então como se chega à perfeição? Aí, qual é a ideia do Kardec? Deus faculta a essas pessoas, né, os meios para que elas alcancem a perfeição. E aí, como é que é feito isso? É através das provações. A pessoa vai passando por várias provações na vida, né, para chegar a essa perfeição, né? As provações, no caso, na vida corporal. E por que isso? Por que os espíritos, tem que passar por essa perfeição e essas reencarnações, né? É para cumprir a justiça de Deus, né? Deus, é uma forma de Deus conceder outra chance, né? Através de uma nova prova, né? Que é a reencarnação. Então, para o espírita, a justiça de Deus ela é manifesta a partir dessas reencarnações, né? Que é uma forma de Deus conceder uma nova chance, né? E aí, nesse caso aí, a cada existência o espírito passa, né, nessa senda do progresso. A cada existência, o ideal é que esse espírito que ele evolua, que ele chegue ao progresso, né? E aí o que acontece? Quando o espírito é limpo de todas essas impurezas, né, é purificado, então ele não tem mais a necessidade da vida corpórea. Então ele cessa, ele não reencarna mais nesse caso, né? Ele não tem mais necessidade da vida corpórea. E aí vem a questão, né? Outra pergunta que pode suscitar. Então, nesse caso aí, eu preciso reencarnar para chegar à perfeição, né? Porque eu não consegui chegar à perfeição numa vida, então, por ser imperfeito, então eu preciso passar por novas reencarnações. E aí vem a questão: até quantas reencarnações, no caso,
qual seria o limite dessas reencarnações, quantas vezes eu reencarnaria, né? E aí a questão para os espíritas é ilimitado, não existe limite, né? Mas a quantidade de vezes, tantas vezes quanto seja necessário para a pessoa chegar a essa evolução, a essa perfeição, né? E aí a questão é quanto menor naqueles que evoluem, né? Vai ser menor, no caso, para aquelas pessoas que têm uma evolução mais rápida, mais depressa, né? Para aqueles que não evoluem, então vai reencarnar mais, várias vezes, vai e volta, né? E aí ainda na 69, né? Falei da 66, na 69 vai responder exatamente isso, né? O número diz assim: é inviável, eu vou ler aqui, né? A pergunta é assim: o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos, né? Aí a resposta é não, é inviável o número das reencarnações para todos os espíritos. É inviável, a resposta é não, não é igual, né? Aquele que caminha mais depressa, as muitas provas se aforram, né? No caso, fica livre, né? No entanto, as reencarnações sucessivas são sempre numerosas, né? Podendo chegar a ser finita, né? E o progresso é quase infinito, esse progresso, o crescimento, né? Do espírito espiritual. E aí vem a questão, na 167, eu ia dizer capítulo, não vou dizer capítulo, né? Só para... No capítulo 167, vem a questão, né? Qual é, para que a pessoa, qual é o objetivo então? Qual é o objetivo de tanta reencarnação? Para que vai ficar reencarnando, vai e volta? Qual é o objetivo? Primeiro, o objetivo principal é a ideia da expiação, né? É como se fosse uma dívida que você ficou devendo, né? Então, a necessidade de que você expie aquilo que você deixou para trás, né? A ideia do karma, né? E aí vem a questão também, né? Qual é o fim objetivado, no caso, com a reencarnação? Também o melhoramento progressivo da humanidade, né? Para levar a humanidade a um progresso, para uma evolução, né? E também a ideia que se não houvesse reencarnação, não havia justiça, né? Para o espírita, sem reencarnação não há justiça. E aí aqui eu quero abordar com vocês a finalidade da reencarnação a partir de três enunciados. Primeiro, a reencarnação, a finalidade a partir da reparação. E aí a ideia é a seguinte: se você pratica o mal, então você tem que arcar com as consequências do mal que você praticou. E aí, nesse caso aí, há essa necessidade de você reparar esse mal. Daí a reencarnação, né? Então a reencarnação, ela funciona como se fosse um corretivo para apagar aquilo, no caso, que você praticou, aquilo que você deixou para trás, a maneira como você viveu, que estava em desacordo com aquilo que era para você praticar, né? Então, esse corretivo, né, é um corretivo do espírito culpado, né? Então é preciso apagar, né, a culpa desse espírito, e isso é feito com o intuito de proporcionar a evolução. Então daí a necessidade dessa reencarnação, de que você volte para, nesse caso aí, apagar, né, o mal praticado, a forma de viver que estava em desacordo com o proposto, né? Aí o segundo e o que eu aprendo com a reencarnação? Qual é o aprendizagem que o espírita ele tem com a reencarnação, né? A primeira coisa é educar os sentimentos nessas idas e vindas, né? Idas e voltas, né? Essas várias reencarnações. Então você educa os seus sentimentos e o seu coração também, né? De acordo com os mandamentos, né? Os mandamentos morais para a humanidade, para o ser humano, né? E aí, nessa aprendizagem, você passa a amar a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo, né? E com isso você instrui
o seu espírito, o nosso espírito, né? A aprendizagem é instruir o espírito, passar a instruir o espírito, né? E enriquecer esse espírito com sabedoria, né? Através desse aprendizado contínuo de ida e volta, né? E aí, dentro ainda dessa temática da finalidade, a última finalidade é a elevação desse espírito, né? Então, esse espírito, ele se capacita, né? Se torna um espírito sábio, se torna um espírito desapegado, se torna um espírito que não está preso à matéria, ao ter, ao possuir, né? Daí a ideia de fora da caridade não há salvação, né? O objetivo existencial é a caridade, então o ideal é que não se busque o ter, o possuir de uma forma egocêntrica, né? E aí, quando você capacita o seu espírito, né? Você o capacita para habitar em planos superiores, né? Já que não vai mais haver a necessidade dessa reencarnação. Então, eu acredito que ficou claro o objetivo, né? O objetivo da reencarnação, como também quais respostas que o codificador, que os espíritos dão, né, para o Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então ainda tem muita coisa para falar sobre a reencarnação, que eu vou falar progressivamente, né? Aqui foi só o panorama, mas entender um pouquinho melhor a questão da justiça divina, né? Os antecedentes, no Evangelho a base bíblica para a reencarnação, a questão da evolução, como se dá essa evolução, os aspectos gerais da reencarnação, as vidas passadas, né? As exortações, as atividades e a mensagem espiritual. Tudo isso dentro da reencarnação. Primeiro, queria trazer um panorama da reencarnação, somente o panorama para você entender o que é. Então, volto novamente a pedir a você, né, que se inscreva no canal para fortalecer o canal, né, e também curta o vídeo, se você gostou, claro, para que o vídeo se torne relevante, e traz aí o seu comentário, os seus acréscimos, se você é espírita, né, tá aí do outro lado e é espírita. Eu peço a você que faça algumas observações aí no vídeo, faça alguns acréscimos, né, para que outras pessoas possam ter acesso e aprenderem, aprofundarem a temática. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.